Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né? Então, nós falamos agora há pouco sobre os fatores que devem ser levados em consideração, né, quando você vai montar a instalação da sua empresa. E aí, o que deve ser pensado, né, pelos gestores, proprietários de empresa e o que não deve ser pensado, tá? Então, eu vou agora compartilhar com vocês dois casos práticos que aconteceram e aconteceram assim, são bem famosos, tá? O primeiro deles é o da GE e da Ford. O que acontece com eles? Eles decidiram em um determinado momento sair dos Estados Unidos para poder fazer, né, montar a fábrica num país, se eu não me engano, no México, né, o país vizinho. E só que eles não contavam que, a partir do momento que eles estavam no outro país, eles eram norteados pela moeda local. Ou seja, para comprar as peças para montar os seus produtos, eles tinham que importar dos Estados Unidos. E aí, com a desvalorização da moeda em relação ao dólar, aconteceu justamente o que? Prejuízo. E eles acabaram tendo que voltar para os Estados Unidos. Na época, foi um grande caso de brigas políticas, né? De briga de valores, né? Para querer isenção de impostos, porque na época eram grandes fábricas no país, que geradores de emprego e tudo mais, e acabaram gerando esse conflito e saindo do país, né? Ocorre que aí com essa decisão, eles tudo bem, conseguiram uma mão de obra mais barata, só que a matéria-prima deles acabou se tornando mais cara, e quando eles vendiam para o outro país também, eles tinham uma taxa de exportação, né? Se eles quisessem vender nos Estados Unidos, eles tinham que exportar para lá, senão não daria, tá bom? Então, gente, seria isso, tá? Eles tiveram essa dificuldade, quase fecharam as portas por causa disso, e infelizmente, né, ou felizmente, tiveram que voltar como se nada tivesse acontecido. Aqui, gente, a imagem ela não está muito boa, mas aqui nós temos a sequência das decisões quanto à localização. O que deve ser pensado quando nós pensamos na localização? Então, primeiro, tem que ser uma decisão nacional, né? Que a gente tem aqui o mapa da América do Sul, né? Então, quando você decide o país, o que você tem que pensar? Então, aqui, estabilidade econômica e política. Nós temos um exemplo recente agora, na última semana, e eu não estou falando de política, tá, gente? Não entro nesse mérito, onde a Coca-Cola decidiu abandonar as suas atividades, né, encerrar suas atividades na Argentina para vir para o Brasil, porque se sentiram economicamente mais atraídos do que em relação à Argentina. Recentemente entrou um presidente da República lá, e esse presidente, com as suas políticas econômicas, acabou fazendo com que algumas empresas tomassem essa decisão, e não somente a Coca-Cola, né? E também não somente para o Brasil. Muitas empresas acabaram decidindo migrar para o Chile, por exemplo, e outros países aí, né? Custo e disponibilidade de mão de obra. Em alguns países, a mão de obra é muito cara. Se você for na Europa, por exemplo, você vai encontrar muito lugar que a mão de obra é caríssima. Então você tem que pensar nisso daí, né? A não ser que obrigatoriamente você tenha que manter a sua empresa nesse país, você tem alternativas ao redor, né, do mundo, que talvez te permitam um custo e disponibilidade de mão de obra mais eficaz, né? Um exemplo de disponibilidade de mão de obra, eu não sei se vocês sabem, o Canadá vem buscar no Brasil profissionais da saúde, né? Então, eles costumam pagar bem, mas enfermeiros, médicos, se for para o Canadá, dificilmente fica desempregado, porque eles vêm buscar aqui no nosso país, não só aqui, né, nos países aqui da América do Sul, profissionais para atuar na área da saúde lá. Então, eles têm uma série de coisas, são países extremamente desenvolvidos, mas não tem disponibilidade de mão de obras, né? Em alguns lugares o problema é o custo e outros é a disponibilidade. Custo, né, valor, e a disponibilidade
também é bem complicado, tá? Aí entra a taxa de importação e exportação. Em alguns países, para você exportar determinado produto, você gasta-se muito dinheiro, né? E aí, com esse custo, você acaba tendo que agregar esse valor, incorporar esse valor ao seu produto, e automaticamente você acaba tendo, né, um prejuízo aí enorme. Então, tem que pensar na hora que for escolher um país as taxas de importação e exportação. Por que importação, professor? Porque em muitos casos a sua matéria-prima vem de outros países também, né? Então aí você tem que, para entrar no Brasil, uma taxa de importação. Aqui no Brasil, por exemplo, é um país muito difícil de você importar as coisas, né? Tudo bem que, pensando numa quantidade pequena, talvez não, mas você fechar um container, por exemplo, de determinado produto, você gasta muito dinheiro, né? E aí tem uma carga tributária muito grande, né? Estabilidade da moeda. Algumas moedas aí ao redor do mundo também não são tão estáveis assim, né? Então você tem uma dificuldade aí no que diz respeito à estabilidade da moeda. Então, a moeda oscila muito, né? Desvaloriza muito em relação a outras, né? E aí eu vou usar novamente a Argentina como exemplo, né? Onde a moeda tem desvalorizado muito e aí acaba não sendo tão atrativo, porque você vai montar uma empresa num país como esse, e aí na hora de vender, você vai vender naquela moeda daquele país e você não vai ter lucro, tá? Sistema de transporte, outra coisa importantíssima, né? O país que tiver uma malha viária mais diversificada tem as preferências de algumas empresas. Esse Aqui no Brasil, por exemplo, nós somos um país praticamente continental, né? Olha aí pelo mapa. Nosso transporte é feito, né, por mar, é feito através de ferrovias, rodovias também, né? E aí a gente aéreo, né? E a gente acaba tendo bastante alternativa. Só que quando nós falamos também sobre sistema de transporte, a gente tem que pensar na qualidade deles, né? Por exemplo, ferrovia, nós não temos uma diversidade tão grande, né? E se nós pensarmos em rodoviário também, as nossas rodovias não são tão boas como deveriam ser, não é verdade? Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que pensar não somente na quantidade, né, na disponibilidade, e sim na qualidade também. Em alguns países não dá para você montar uma empresa porque você não tem como escoar o seu produto. Então isso também deve ser pensado, tá? Oferta de energia, né? Tem alguns países que têm uma certa dificuldade de oferecer energia para as empresas. Comunicações, isso também interfere diretamente. Quando nós falamos de comunicação aí com outros países, né? Em alguns países ainda existe, né? Telefonia analógica, por exemplo. Como que é isso daí na era digital, né? Onde tudo hoje é feito pelo celular, através de um aplicativo. Então, tudo isso tem que ser pensado. O clima também, olha aqui o clima, é importantíssimo, galera. Você pensar no clima do país que você vai instalar também, porque isso pode interferir diretamente no seu produto, né? Onde você vai vender, né? Porque senão o clima às vezes não é favorável, principalmente o ramo, por exemplo, de agropecuária, né? Ou o exemplo de vestuário que eu dei de roupas de frio lá no Nordeste, né? Então, se você for instalar algumas empresas, não tem como, né? Você tem que pensar nisso daqui tudo. Restrições ou incentivos governamentais. Lembra que eu falei do exemplo da Ford lá na Bahia, em Camaçari? É exatamente isso, né? Em alguns países você tem algumas restrições, né? Existem algumas atividades que você não pode prestar. Você não pode trabalhar em cima daquela atividade. E outros você tem incentivo. Muitos países, eles dão incentivo fiscal para que você consiga trabalhar naquele país. Ele chega e fala, provavelmente o Brasil deve ter feito algum acordo, por exemplo, com a Coca-Cola, né? E aí fala, ó, Coca, você quer montar uma empresa aqui no nosso país? Então vem, você vai ser bem-vindo, a gente vai ter algum tipo de incentivo para você. Não sei, eu estou supondo, né? Mas geralmente tem, porque aí quando você tem incentivo governamental, automaticamente a empresa ela vai gerar empregos, né? Gerando empregos vai ter mais gente gastando, tendo mais gente gastando, automaticamente gera mais empregos ainda, gera mais impostos para o governo e você acaba desenvolvendo aquele país. É um ciclo, né? Se você pensar na economia, é basicamente isso, né? Se você pegar aqui,
monto uma empresa, eu tenho funcionários, eu gero emprego, gerando emprego eu gero renda, gerando renda eu faço as pessoas gastarem, fazendo gastar eu tenho que ter quem produzir aquilo que foi gasto. E aí vira um ciclo, né? E aí você acaba desenvolvendo a economia daquele país. Vocês podem ver que não é tão difícil você pensar em economia, né? Infelizmente só falta boa vontade em alguns lugares. Fatores culturais também, alguns tipos de produtos não são bem aceitos devido à sua cultura, né? Então, isso daí também tem que ser pensado, tá bom? Então, gente, em relação à decisão nacional, tem que ser pensado exatamente isso, tá? São essas perguntas, né, essas preocupações que o gestor ele tem que ter. Agora, uma vez decidido o país, nós vamos para a decisão regional. Aí nós vamos começar a pensar mais em regiões, né? Então, primeiro, aquilo que eu falei, usando o exemplo aqui do Brasil, né? Primeiro você vai pensar onde tem a maior concentração de clientes. Você não vai trabalhar com uma fábrica lá em Santa Catarina se o seu maior cliente fica lá em Belém do Pará, né? Você vai ter que montar a empresa próximo ao seu cliente. Então você vai trabalhar onde tem a maior concentração. Por isso São Paulo é muito desenvolvido, né? Porque boa parte das empresas tem pelo menos uma filial aqui em São Paulo ou na região sudeste aqui, né? Seria Minas Gerais, Espírito Santo costuma ser um pouquinho mais fraco e Rio de Janeiro, né? Mas aí a maior concentração de clientes você acaba optando por fazer dessa maneira. Custo e disponibilidade de mão de obra, assim como você pega, por exemplo, a questão do custo e disponibilidade em determinados países, né? é, Você também tem a questão do custo e disponibilidade de mão de obra em algumas regiões. Se você pegar algumas cidades assim lá no sertão, por exemplo, e você for montar uma empresa lá, será que você vai ter mão de obra qualificada nessa região? Estou menosprezando, mas muitas vezes você não tem uma universidade de qualidade, você não tem uma oferta de cursos técnicos, por exemplo, que vai permitir você ter disponibilidade de mão de obra, né? Você vai ter uma dor de cabeça imensa. Eu vou montar uma baita de uma estrutura naquela região, vou gastar muito, né? E na hora que eu precisar do profissional para operar a minha empresa, não vai ter, certo? Grau de organização sindical. Gente, sindicato é muito complicado, porque você tem que ter também é, uma conversa, você tem que estar bem com esse pessoal, né? Uma vez que o sindicato, por lei, representa, né, o profissional. Então, uma vez que você tem aí essa questão de você montar uma empresa, você vai ter que ter uma negociação sindical. Em algumas situações, acaba não sendo tão vantajoso, né? Aí, custos da construção, você também tem que pensar nisso, quanto custa, né, para construir naquele lugar. Oferta e custos de serviços públicos. Não adianta, por exemplo, eu montar uma empresa, né, e aí eu consigo ter a mão de obra, eu consigo ter concentração de cliente, eu consigo isso, eu não tenho uma infraestrutura em volta, né, seja ela geração de energia, geração de saneamento básico, né, ou até hospitais próximos também para atender os seus funcionários, né? Então, isso também tem que ser pensado. Sistemas de transporte, assim como lá também na decisão nacional, você também tem que pensar na questão de transportes, né? Se você pegar aí algumas imagens de rodovias que os caminhões ficam atolados, talvez não seja negócio você montar uma empresa próximo a esses lugares, né? Disponibilidade e custo de matérias-primas, isso também é importantíssimo, tá? E aí, assim como outras, assim como nos países também, clima, restrição, incentivo e aí principalmente a legislação governamental, tá? Ambiental, tá bom? Só um instantinho que eu vou pegar aqui pegar uma tela. Só um instantinho.
eu estava procurando uma outra informação. Bom, decisão comunitária. Então, uma vez que já aconteceu a decisão nacional e regional, você tem que ir para a decisão comunitária, tá bom? Então, quando você vai para a decisão comunitária, você já está em uma determinada região, né, dentro de um país, você vai definir isso daí. Então, maior concentração em tendências da população, você tem que pensar nisso. Tá? Preferência do corpo diretivo da empresa, a direção também precisa se sentir atraída por aquele lugar, por aquela comunidade. Disponibilidade e custos de mão de obra, serviços comunitários e impostos, tudo isso tem que ser pensado. Custos de construção, como eu já falei também lá atrás, né? Sistema de transporte, disponibilidade e custo de matéria-prima, serviços bancários, isso é importantíssimo. Leis ambientais, política e incentivo governamental. É a mesma coisa, gente. Se você for parar para pensar, a decisão regional e comunitária é muito semelhante, né? Porque você tem que ter um atrativo para aquela região ou para aquela comunidade, certo? E aí tem, por fim, a decisão quanto ao local, né? Então, você decidiu o país, decidiu a região, decidiu o estado e a cidade. Aí agora sim você vai falar, opa, aqui vai ser a minha empresa, né? Porque é aqui que eu quero ficar. Então, você tem que pensar maior concentração e tendência da população, aí o custo dos imóveis, tamanho dos imóveis, proximidade do sistema de transporte, disponibilidade de serviços públicos, lei de zoneamento, proximidades a indústrias relacionadas, porque você não vai ficar isolado ali naquele canto, impacto ambiental, porque você não pode gerar dependendo da sua atividade, e a disponibilidade e custo de matéria-prima. Gente, isso daqui é importantíssimo, tá? Porque, vamos supor, vocês já perceberam que, por exemplo, transportadoras estão próximas a rodovias, né? Se você pegar aí empresas de logística, de transportes de encomenda, por exemplo, geralmente estão próximos ou em local de fácil acesso aos aeroportos e rodoviárias, né? Então, tudo isso também, gente, é pensado. As empresas, quando elas são montadas, definido o local, não é por acidente, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Vocês têm que pensar nesses 4 itens aqui, tomar essas 4 decisões quando você for montar, certo? Você, por exemplo, não vai montar uma transportadora que você vai ter um monte de carretas, né? Caminhão articulado, essas coisas, num bairro residencial onde as ruas são estreitas. Você não vai conseguir manobrar o seu caminhão. Você vai ter que passar por todo o bairro para você chegar na rodovia para ir para outro estado. Não vai dar certo, né? Então, isso tudo, gente, tem que ser estudado, isso tudo tem que ser pensado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, quando nós falamos sobre localização, existem vários parâmetros necessários para a escolha da instalação. Em muitos casos, estão relacionados ao tipo de atividade exercida, né? Bem como as necessidades de manufatura, né? Matéria-prima, e ou distribuição, levando em conta suas particularidades conforme os exemplos a seguir. Então, olha aqui, quando nós falamos, por exemplo, de atividades de mineração e manufatura pesada. Então, mineração, você depende muito de quê? De solo, essas coisas, né? Então, você tem que ter instalações que consomem capitais intensamente e que exigem muitos investimentos para se construir. Então, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter, você gasta-se muito para você montar. Então, geralmente quando você faz atividade de exploração mineral e manufatura, você tem que ter uma área muito grande, geograficamente falando, né? Você ocupa grandes terrenos. E geralmente usa grande quantidade de matéria-prima, que são geralmente muito volumosas e grande peso. Então você também tem que ter, né, uma região que você tenha uma estrada que vale a pena, uma estrada que o asfalto, por exemplo, seja bom, né? Porque senão você não vai conseguir transportar essas coisas pesadas, tá bom? O produto final ele pesa muito menos e são direcionados a poucos consumidores finais. Então você não tem que, nesse caso aqui, gente, eu deixei até aqui marcado em vermelho, poucos consumidores finais. Nesse caso de atividade de mineração, você não vai se preocupar em estar próximo ao consumidor. Esse daqui é o único caso de exceção, porque você não precisa estar lá próximo ao consumidor. Ele não vai lá na refinaria, né, na exploração do minério para comprar o produto final. Então, você não precisa estar tão perto, né?
Então, torna-se muito mais interessante a empresa instalar próximo à sua fonte de matéria-prima do que do consumidor. Nesse caso, fatores como incentivos fiscais, facilidade no escoamento da produção, terrenos baratos ou cedidos por governos e com fácil tratamento de refúgio para que não se prejudique o meio ambiente. Vocês perceberam aqui como é uma exceção? Aqui você não é tão interessante nesse caso você estar próximo ao cliente, e sim perto da matéria-prima, porque aí você, como a matéria-prima ela é muito pesada, você não vai ter aquela mesma preocupação, né? Matéria-prima você vai trabalhar com ela, é, e aí você vai ter menos custo, né? Menos mão de obra para você fazer o transporte da matéria-prima. E aí quando o produto final está feito, automaticamente você consegue ter mais facilidade de transportar, né? Atividades de venda e varejo ou prestação de serviço, né? Então você tem que responder a essas perguntas aqui. Primeiro, a loja é acessível aos clientes? Nesse caso, sim, você tem que pensar no cliente, né? Porque se a loja não tiver acessível, automaticamente, gente, você vai, né, acabar, o cliente não vai até você. Você pode ver que existem lojas em alguns lugares que o cliente ele não está próximo de ponto de ônibus, a grandes centros, em avenidas de circulação rápida, por exemplo, Marginal, uma 23 de maio. Dependendo do lugar, você não consegue montar uma loja porque as pessoas nem vão olhar para ela, né? Isso que acaba complicando. O local favorece a venda por impulso, mesmo sem intenção de compra, os clientes sentem-se estimulados a comprar, né? Qual o fluxo de pedestres no local? Isso daí é importante, né? Porque eu estou falando de varejo, de venda. Então é interessante você ter bastante pedestres, né? É, por exemplo, ponto de ônibus, né? A área em questão concentra mais atividades comerciais e ou concorrentes? Também precisa ver isso, porque se você tiver, né, é até bom você, em alguns casos, você estar próximo ao seu concorrente, mas se tiver outros comércios, às vezes a pessoa vai para comprar uma coisa, olha para a tua loja e fala, opa, olha, posso passar ali também. O estacionamento é necessário nesse caso? Isso tem que ser pensado, porque aí você também tem que ter uma área para isso, né? E o público-alvo tem acesso garantido à loja? Como é acesso garantido? Às vezes o cara não tem carro e a loja fica lá na rodovia, no meio do nada lá. Não tem acesso garantido, né? Ele tem que ter uma coisa que seja viável para ele. Defina o perfil do consumidor que deseja alcançar e estabeleça qual produto será oferecido. Então você tem que pensar nisso. Analise o contrato, as condições de pagamento e o prazo do aluguel. Isso você tem que pensar também quando nós falamos de venda e varejo. Observe aspectos como facilidade de acesso, visibilidade, volume do tráfego, local para estacionar, nível de ruído, porque também dependendo da sua atividade, se tiver muito barulho, você não consegue também desempenhar uma boa, né, função ali, e condições de higiene e segurança, principalmente no ramo alimentício, né? Você vai montar um restaurante no lugar que tem um córrego do lado e aquele fedor. Não dá, né, para você montar. Esteja atento à facilidade de aquisição de matéria-prima e ao recrutamento de mão de obra, né? Isso também tem que ser pensado, nós já falamos isso lá atrás, né, na decisão regional e da comunidade. E procure o lado da rua onde há sombra no período da tarde, pois nesse horário o movimento é maior. Então você vai montar uma loja, procura saber onde que o sol bate, né, primeiro, e aí vocês vão ter, se conseguir no local que a sombra bata à tarde, isso vai fazer a diferença. Tá bom? Agora nós vamos falar aqui também sobre esses outros itens. Tá? Eu coloquei isso daqui. Prefira pontos que tenham o mesmo nível da rua, sem recuo. Evitar regiões que causem sensação de insegurança, o cliente não vai até lá. E aí, ponto de ônibus é negócio ou não? Depende muito da atividade. Se for uma loja que obrigatoriamente você tiver que entrar com carro, automaticamente você vai ter problemas. Agora, se for uma loja que a pessoa tem que entrar a, a, a pé, o ponto de ônibus é uma grande vantagem, até porque as pessoas ficarão paradas ali, né? Gente, aqui para a gente finalizar, nós vamos falar sobre os clusters, tá? Então, eu não vou nem falar muito sobre os clusters. Vocês conhecem, talvez não por essa nomenclatura, mas eu vou passar para vocês aqui, tá?
Então, esse termo ele foi criado pelo Michael Porter, né, que defendia a ideia de que são benéficos, né, às empresas, uma vez que propiciam a cooperação entre as mesmas através de acordos estratégicos horizontais. Gente, resumindo, concorrentes estarem próximos um do outro, grande aglomeração de pessoas, de empresas, de lojas na mesma atividade. Então, cluster, necessidade de entrada de novos mercados. Essas são as grandes vantagens, né? Acesso a canais de distribuição estabelecidos, difusão e transferência de tecnologia, complementariedade tecnológica, partilha de riscos, redução de custos de produção e desenvolvimento, porque às vezes você está ali e você tem como você transportar, né, para o seu cliente, você fecha ali com o seu concorrente, aceleração de introdução, ultrapassagem de barreiras legais, envolvimento de diferentes experiências e desenvolvimento econômico da região e social. Gente, esses daqui são os exemplos de clusters, tá? Então aqui nós temos a região, por exemplo, eu vou tentar recordar porque aqui é a 25 de março, se eu não me engano. A primeira foto é essa daqui. Se eu não me engano é 25 de março. Onde tem lojas de tudo. Aqui no Brás, né? Onde as lojas de roupas, né? Vestuário, estão sempre muito próximas. Aqui é a região da Liberdade, né? Produtos orientais também. Aqui tem a zona cerealista, né? Onde vocês conseguem também estar uma loja atrás da outra. E aqui é Serra Negra, que tem uma avenida lá que vende roupas e malhas, isso daí tudo pra gente pensar, tá bom? Pra gente comprar roupas de malhas. Gente, aqui nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Nós vamos discutir então sobre o tema. Então, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês e vocês vão colocar características dos locais para montar essas empresas, tá bom? Gente, por hoje é só. Como eu falei, próxima aula a gente vai ter alguma aula aí de cálculos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e a gente vai se falando, tá bom?